Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Vão dizer o oi aqui para mim, né? Para poder aparecer a conexão aí, para dizer para mim que tá tudo certinho. Vai começar a replicar aqui. Vão falando oi aqui para mim. Coloquem coraçõezinhos para eu poder ver que já começou. Bem-vinda, Aparecida. Bem-vinda, Rosilene. A Vanessa já chegou por aqui. Hoje vai ser top, hein, gente? A gente vai falar de um tema super, ultra, mega importante, que é o risco da automedicação na perda de peso. E deixa eu já colocar a Vanessa aqui, ó. Bem-vinda, Mendonça. Que bom, Liliane. A Vanessa já tá entrando. Boa tarde, Aparecida. Sejam, ó, vamos dizer um oi pra mim. Oi, Vanessa, boa tarde. Tudo bem? boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus e vocês. Tudo ótimo. Sinta-se abraçada aí, viu, Fã? Mesmo de longe, né? Que a gente está todo mundo aí em casa. Muito obrigada, viu, Vanessa, pela sua participação aqui hoje, para falar de um tema aí tão importante para a gente, né? Essa parte da automedicação que acontece muito na perda de peso. E, gente, deixa eu apresentar a Vanessa aqui para vocês, né? A Vanessa Marçom, ela é farmacêutica, é diretora das farmácias de manipulação Fitomed. A Vanessa, assim, ela faz várias palestras, né, relacionadas à promoção da saúde, com vários profissionais. A Vanessa tem um trabalho lindo também, que eu vou ter que falar, Vanessa, que é a parte de alfabetização de adultos, que eu acho a coisa mais linda que a Vanessa faz Verdade. também. Então, assim, a Vanessa é daquelas pessoas, ó, coraçãozinho, assim, do bem total, gente. E ela vai contribuir muito para passar um monte de informações aqui, né, para a gente falar desse tema aí que acontece demais, né? Isso, eu até preciso te agradecer em relação a isso, porque muitas das pessoas acreditam que o fato de eu fazer toda aquela orientação no que diz respeito a medicamento, principalmente para emagrecer, elas Aham. tendem a achar que eu tenho um pouco de receio de fazer esse tipo de venda, mas não é não, é a nossa preocupação mesmo com o nosso paciente, entendeu? Então, é, essa terapia conjunta, né, de multifuncional, multiprofissional atrás do paciente é essencial para o sucesso da terapia. Então, e isso que a Vanessa está falando é importante, gente, porque a gente acha que é bobeira, sabe? Aquela coisa assim, o excesso de zelo, né? Aquela coisa, ah, não, mas é só uma coisinha natural, não tem problema não. Ah, mas a minha vizinha tá tomando, não deu nada. E não funciona assim, né, Vanessa? Não, imagina, cada organismo nenhum é simples desse jeito, né? Não, não é tão simples assim, não. E hoje a gente vai falar bastante a respeito disso. Existem as particularidades tanto do paciente quanto do medicamento. Aham. E assim, o brasileiro tem muito esse hábito, né, Fran, de pegar e começar a medicação, ou porque por conta própria, né? Aquela coisa de ouviu falar, ou a vizinha, ou alguém indicou, ah, deu resultado para o fulano, eu vou começar a tomar também, e com a perda de peso acontece muito. E quando a pessoa faz isso, né, que ela começa a tomar a medicação lá, ou que ela considere natural, o que quer que seja, focando na perda de peso, que risco que ela pode ter para a saúde dela? Vanessa, esse é um tema que eu queria há muito tempo estar trazendo aqui, sabia? Porque, nossa, acontece muito isso, muito, muito mesmo. Acontece, isso é verdade. Na verdade, assim, é muito arriscado. Por quê? Uhum. Os medicamentos naturais não necessariamente eles são livres de efeitos colaterais, né? Assim como os medicamentos de drogaria, que são os fármacos sintéticos, eles apresentam um mecanismo de ação na forma de excreção, metabolismo e tudo. E aí o que Uhum. acontece? Acontece muita propaganda, principalmente pela É. internet. Então, todo mundo fica sabendo, existem os vendedores ambulantes que começam a vender chá, vender todas essas coisas. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? As pessoas já têm aquelas comorbidades existentes, Uhum. hipertensão, diabetes, um sobrepeso óbvio, né? Senão ela não estaria procurando Sim. auxílio medicamentoso. E tudo isso agrava os efeitos colaterais desses produtos. Então, não é porque é Uhum. natural que ele é um produto 100% seguro, não. Ele precisa, Sei. sim, de uma assistência e da gente ficar enchendo o paciente de pergunta na hora de fazer o preparo desse medicamento, né? E a Ah, gente enche então. de perguntas.
E tá certíssima, tá vendo, gente? Por isso que é importante, né, ter um farmacêutico ali por trás para poder estar tendo ali a segurança na prescrição, para ver dose, ver tudo, ver se está tudo certinho. Porque eu mesma, Vanessa, já recebi casos assim no consultório de pessoas que começaram a tomar coisas por conta. Por exemplo, termogênico, né, a base de cafeína, a pessoa foi parar no pronto-socorro, né, teve palpitação, enfim, um monte de coisa, taquicardia. Já tive um paciente que foi um caso mais extremo, que ele teve uma suplementação indevida lá, ele realmente chegou a ficar internado, quase teve que ir para a UTI, assim, realmente ele teve um dano bem intenso, né, no organismo por conta de tudo isso. Então, realmente tem todo esse risco, né? Por isso que a pessoa não pode nunca, jamais, em qualquer tempo, tomar remédio por conta, né, Vanessa? Não, e a gente pode dar alguns exemplos também. Por exemplo, a pessoa ela já é hipertensa. A maior parte dos medicamentos para emagrecer, eles tendem a acelerar um pouco o metabolismo para você ter uma queima calórica muito rápida, né, mais do que o normal, com a intenção de fazer um gasto energético maior e perda de peso. E aí, o que acontece? Ela faz aceleração da frequência cardíaca, né? E a pessoa hipertensa, quando acelera o batimento cardíaco, ela tem uma hipertensão, né? Um pico hipertensivo. Então, pode causar derrame, para você ter ideia. Olha, né? olha, então, gente, olha o risco. Vocês estão vendo o tamanho do risco, como que não é uma coisinha boba, não é assim, eu vou sair tomando. Olha que coisa não, de forma importante. alguma. E aí, por exemplo, aí entra vários, eu posso até falar o nome de alguns, a própria cafeína, né? Que, na verdade, ela não é um fitoterápico, ela é uma droga isolada, então ela não é um fitoterápico. A gente consegue extrair a cafeína do café. Mas aí, vamos supor, o café verde. O café verde é um fitoterápico, porque ele é extraído do café. E aí, ele causa tudo isso. Ele acelera o metabolismo. O capsiate, que é a capsaicina, ele é extraído de um tipo de pimenta e isso acelera bastante o metabolismo, causa um suador, uma sudorese intensa. É excelente para quem tem a pressão reguladinha, para quem não tem problema cardíaco nenhum. Né? O chá verde, ele também acelera um pouquinho o metabolismo, tanto que se você toma à noite, você perde um pouco o sono. Guaraná, perde o sono. O guaraná. Então, assim, tem vários outros inúmeros, mas o gengibre, uma galera aí querendo tomar cápsula de gengibre com café verde, acelera sim o metabolismo. Então, para quem pratica esporte, que é uma perda calórica muito mais rápida, tudo bem, desde que ela não seja uma pessoa hipertensa. Né? Aí tem os medicamentos para pessoas que são diabéticas também. Então, o pessoal que é diabético também não pode sair tomando qualquer coisa, né? Porque de jeito nenhum, né? Existe aqueles fitoterápicos que fazem inibição de insulina própria, com a intenção de não fazer o pico glicêmico no sangue. E os fitoterápicos, alguns fazem isso. E aí você bagunça toda a glicemia do paciente diabético, causando também problemas renais graves, até cegueira, enfim. É bem complicadinho isso aí. Aí, viu, gente? E hoje, por conta do coronavírus, né, que a gente está vivendo aí, toda essa situação, então muita gente está querendo melhorar a imunidade a qualquer custo, né? Então sai tomando tudo que ouviu falar e tal coisa é boa, tal coisa é boa, tal coisa é boa, e vai se entupindo de um montão de coisa. E aí, às vezes, casa com essa, né, querendo melhorar essa imunidade de uma forma externa e também com a medicação de forma descontrolada, que a gente não está aqui para causar pânico, não, gente. Dá para estar tomando um montão de coisa com segurança, com prescrição correta, né? Prescrito pelo nutricionista, pelo médico, com aval do farmacêutico. Dá para estar tomando tranquilamente. Eu prescrevo direto para os pacientes, mas é de acordo caso a caso, né? De acordo com a tendência da pessoa. E que risco que essa pessoa corre, Vanessa, se ela misturar tudo isso, ela sair tomando, né? Toda essa parte para melhorar a imunidade, para essa parte para perda de peso, o que pode acontecer aí com ela também? Tem um risco ainda maior, né? Tem sim. Na verdade é o seguinte, os produtos naturais que estão sendo indicados para melhora da imunidade, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo, é o própolis, que está sendo super utilizado, a vitamina C com zinco, também está super sendo utilizada, e esses produtos até então não tem problema nenhum, qualquer pessoa pode tomar, ela não tem contraindicação nenhuma, mas existe uma dose, né? Então o própolis, a gente não pode ultrapassar para adultos 5 gotas por dia, tá? Por mais que você coloque no limão, assim, não tem problema nenhum, não. Mas eu já peguei casos de pessoas com úlcera péptica, né, com
úlcera no estômago e tomou um monte de limão com vinagre de maçã, com não sei o que, e o pH foi muito lá para baixo e teve um sangramento gástrico. Por quê? Ela também já tinha tido um infarto há muito tempo atrás e tomava o ácido acetilsalicílico como anticoagulante, né, para deixar o sangue mais fininho, que as pessoas costumam falar, e melhorar o fluxo sanguíneo. Nesse caso, essa pessoa foi internada, mas assim, são produtos naturais que você pode comprar em qualquer lugar, mas ela errou na dose. Então, ela misturou lá o vinagre de maçã com a vitamina C, mais o limão, mais o própolis, e aí causou essa hemorragia. Mas está tudo controlado, está tudo bem. Ela recebeu alta no mesmo dia e foi orientada. Não, moço, calma, uma coisa de cada vez. Não é tomar tudo isso, não. Exatamente. E alguns fitoterápicos também são excelentes para a imunidade, que é a cápsula de acerola, a cápsula de óleo de alho também é excelente para a imunidade. A equinácea também é muito bom. A gente costuma fazer equinácea com vitamina C, vitamina E, zinco. Isso é excelente. Então, assim, essa parte de imunidade não é só melhorar a nossa imunidade, mas sim fazer todo um controle daquela questão do excesso de peso, mais a hipertensão. E são essas pessoas que estão no grupo de risco. Então, se você consegue controlar o peso, consegue controlar a hipertensão, consegue controlar tudo isso, aí você considera a pessoa grupo de risco, mas ela está com um risco bem reduzido porque ela está controlada. Sim, e é importante a gente casar sempre a alimentação como base para poder estar promovendo, né, a melhora ali, porque o sistema imunológico, gente, ele não fortalece assim, eu tomei hoje um negocinho ou comi um negocinho e amanhã ele tá show. Ele é uma constante, você vai fazendo, né, Vanessa? Vai fazendo uma constante. E é importante, por exemplo, tudo isso que a Vanessa falou, é importante a gente casar, além da alimentação, o caso a caso, que é o que a gente está falando aqui. Aí todo mundo vai sair tomando tudo isso que a Vanessa falou, de jeito maneira, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Vai ser de acordo, né? Por isso que é feito consulta, é feita a prescrição individualizada, porque tem gente que vai ter hipertensão, né? Que é a pressão alta, tem gente que vai ter diabetes, tem gente que vai ter os dois, tem gente que vai ter outras coisas também. Então tem que ser toda uma dose, até como a Vanessa citou super bem aí, super importante pra gente. Às vezes o problema não tá no que você tá tomando, tá na dose que você tá tomando. Às vezes a dose tá errada, ou para menos ou para mais, que pode acontecer. Tem coisa que a gente toma errado para menos e não dá o efeito que a gente precisa. Então, por isso que é importante. Pode falar. Uma coisa que é muito importante é o seguinte: a nutrição propriamente dita, a gente junta, né, a necessidade de se alimentar todo dia com a necessidade de se manter saudável. Dessa forma, você não precisa da farmácia para nada. A farmácia ela só vai servir como coadjuvante se durante uma alimentação ou um problema fisiológico seu, a gente não conseguir regular isso aí. Então, ela não precisa ser uma aliada. Ela não é, que nem as pessoas falam, eu preciso de alguma coisa para eu ganhar peso. Não, calma aí, como é que está a sua alimentação? Porque não tem um remédio para você ganhar peso. Eu preciso emagrecer. Não, calma aí. Você está fazendo uma dieta, você está acompanhando com um nutricionista. Além de tudo isso, aí você não consegue perder peso. Porque as pessoas não querem abrir mão de fazer de comer daquele jeito que a gente sabe que todo mundo come, né? Ninguém quer abrir mão disso. É um tratamento milagroso, mas isso não existe. Existem os aliados, aqueles que ajudam, mas a pessoa tem que estar muito bem focada na alimentação para poder dar certo. É um conjunto. Teve uma pergunta aqui, Vanessa, bacana, que perguntaram sobre a vitamina D. Qual é a dose, né? Se ela ajuda mesmo na parte do peso, porque a gente sabe que a maior parte dos pacientes, assim, 80% dos pacientes que eu atendo em consultório, que o meu foco, né, é perda de peso, gente, vocês sabem disso. Sim. Eles estão com a vitamina D fora da dosagem padrão, tá? Mais baixinha do que o esperado. E perguntaram se ela realmente ajuda nessa parte da imunidade, na parte da perda de peso, como é que funciona? Então, 5 anos atrás, a vitamina D ela só servia como cimento para colar o cálcio, que é como se fosse o tijolo, no nosso osso. Ponto final. A gente só usava a vitamina D para isso. Mas todo mundo sabe que a vitamina D é um hormônio que a gente produz durante a exposição solar. Tá? Então, qual é a diferença de uma vitamina para um hormônio? A vitamina, a gente consegue, a gente só consegue adquirir por meio externo, tá? Consumindo isso através de alimentos. Sim. Os hormônios a gente produz.
Então, a vitamina D, ela chama vitamina D, mas ela é um hormônio, tá? E aí, desses 5 anos para cá, tiveram vários estudos e foi comprovado que existem vários fatores que a pessoa ela entra em desequilíbrio funcional por causa de deficiência de vitamina D. E esse desequilíbrio funcional é em relação a tudo. A hipertensão, a diabetes, cabelo, imunidade, psoríase, reumatismo. Assim, aí, com os estudos, foram identificando que a vitamina D, ela regula 38 metabolismos do nosso organismo. Então, olha que ela é fundamental. Cerca de mais de 80% da população tem vitamina D baixa, tá? Então, quando surgiu aquela estatística lá falando que 90% das pessoas que internaram com Covid-19 estavam com vitamina D baixa, não dá para a gente fazer essa relação, tá? Por quê? 90% da população tem vitamina D baixa. Não isso é o que a gente encontra, né, Vanessa? É meio que o padrão não. Mesmo. Ninguém nem sabe que tá com a... Por isso que tem que fazer exame, gente. Tem que pegar, né? Passa no nutricionista para poder fazer o protocolo de exames lá, é importante. Exatamente. E aí tem que regular a vitamina D certinha. Dessa forma, ela consegue fazer toda a cascata de produção de leucócitos, toda a cascata imunológica, para que a gente não vai ficando doente, que não vai cair no cabelo, que a gente consegue fazer um equilíbrio eletrolítico renal muito bem. E dessa forma a gente consegue fazer uma perda de peso. Na verdade, não é perder peso, ela regula o peso. Então, qual é o seu biotipo, como tem que ser o seu peso, qual é a sua síntese de lipídios, e aí ela só regula com a gente. Então, por isso que a primeira coisa que muitos endocrinologistas fazem é regular a vitamina D. Coloca assim, 50 mil I por semana, que eu já peguei receita assim, 50 mil I por semana por 4 semanas até 8 semanas, e depois volta com 1.000 I por dia, e aí regula, belezinha, fica muito mais fácil o tratamento de perda de peso depois de regular da vitamina D. Ai, perfeito, tá vendo? E a gente começou a falar, né, Vanessa? A gente começou a falar aqui o que são sobre os fitoterápicos e tudo mais. E para quem nunca ouviu falar, né? Porque muita gente me pergunta, mas o que é fitoterapia? O que é fitoterápico? O que é isso, Vanessa? Para todo mundo entender o que ele é, na verdade. A palavra fito, ela é do latim planta. Então, fitoterápico é a terapia através de plantas. Quando a gente encontra um fitoterápico na farmácia, existem algumas formas desses fitoterápicos serem encontrados. Então, pode ser encontrado em forma de extrato seco, que é como se eu pegasse uma planta no meu quintal, fizesse um chá, secasse toda a água desse chá e aquele pó bem ralinho que ficou, aquilo ali é um extrato seco. Ali dentro tem uma alta concentração do fitoativo, que é o produto que faz o efeito desejado daquela planta. E existe o pó. O pó da planta é como se eu pegasse aquela plantinha no meu quintal, desidratasse no forno, mas sem deixar queimar, depois batesse no liquidificador e formasse um pó. Então, é a planta praticamente inteira, só que triturada. Então, quando as pessoas perguntam, é pó ou é extrato seco? É essa a diferença. O pó é a planta praticamente inteira triturada. O extrato seco, ela foi extraída por um solúvel, um agente solubilizante, que eu consigo extrair essa droga da parte da planta que eu desejo, e aí eu desidrato, e aí eu tenho o extrato seco. Então, esses são os dois jeitos que a gente encontra para a gente usar como cápsula de um fitoterápico. Mas o fitoterápico, ele é isso, ele é a plantinha utilizada no tratamento de qualquer tipo de doença ou qualquer reposição também de outras vitaminas, que eles conseguem fazer isso. A maior parte dos medicamentos de hoje, ela é extraída de plantas, tá? A minoria é sintético, mas o que acontece? A partir do momento que eu pego o meu extrato seco e consigo separar essa plantinha do ativo propriamente dito que eu quero, que eu separo demais, ela deixa de ser um fitoterápico, ela passa a ser uma droga isolada, como é o caso da cafeína. Sim, sim. Por exemplo, tem vários, eu pelo menos prescrevo um montão, porque tem vários estudos, né, Vanessa, de várias coisas que realmente fazem bem no sentido assim, que a gente tem, igual a Vanessa falou, não tem milagre, gente, a gente vai ter alimentação e vai ter como
coadjuvante, tudo isso que a gente vai estar usando. Mas tem várias coisas que realmente ajudam a modular melhor o organismo. Então, tem coisas que são para modular o sono, que ajuda, tem coisas que são para poder modular a fome, que ajuda. Para sempre, não, a gente usa como uma estratégia por um determinado período. Para compulsão por doce, tem coisas muito bacanas, né, que dá para estar tomando, né? A gente faz a manipulação e dá para estar utilizando. Eu uso muito a parte de nutrição ortomolecular também, então dá para fazer toda uma junção de algumas coisas lá, que daí com isso você consegue ter um benefício maior que acaba sendo interessante. E assim, se eles forem tomados desse jeito, com prescrição, avaliados, né, Vanessa, caso a caso, for visto mesmo, ter feito toda essa avaliação do paciente, eles podem estar sendo utilizados com segurança? Aí sim tornam-se produtos extremamente seguros. Mesmo porque a dose ela é muito individualizada. Tanto o nutricionista quanto o médico, ele vai pensar na dose de acordo com a superfície corpórea daquele paciente e de acordo com o grau de, vamos supor, ansiedade que ele tem. Então não adianta você querer passar o seu fitoterápico para sua vizinha, porque a sua ansiedade é diferente da ansiedade dela. É um produto seguro? É um produto seguro, mas eu preciso saber quais são os outros problemas de saúde que aquela pessoa tem antes da gente fazer aquela medicação. Agora, vindo numa prescrição já de um nutricionista, numa prescrição já de um médico, a gente já sabe que as perguntas essenciais já foram feitas. Né? Tem fitoterápicos, por exemplo, que fazem inibição da vontade de comer doce, que ele regula muito bem a liberação de insulina e isso fica perfeito numa terapia. E eu, por exemplo, sou uma formiga. Se eu não tomar, eu como uma casa de chocolate, tipo João e Maria mesmo. E eu como sozinha e não fico saciada. Eu janto brigadeiro. Pensa aí. Como é que faz? Então, assim, se a gente não usar eles como nossos aliados, realmente fica muito difícil a gente fazer uma terapia. Diante de uma prescrição, são produtos extremamente seguros. Porém, a pessoa precisa dela mesma ter essa receita, ela mesma. Não adianta pegar uma receita dela e passar para a vizinha. E aí já prejudica o tratamento, sim. E isso vale até, você falando, até pensei aqui, Vanessa, que acontece muito, né? Dos shakes, né? Que são muito difundidos, assim... eu recebi já, nossa, eu já perdi a conta de quantas vezes assim, a troca de refeição por shake e acabou tendo várias disfunções no organismo que passou a não funcionar tão bacana, enfim, porque também não foi prescrito, foi algo que foi indicado, né, por alguém, por alguma situação que não foi de forma individualizada, não era aquilo que a pessoa precisava. Ele também é um risco, né, Vanessa, para a saúde. Com certeza. Esses shakes, eles substituem refeição. E sabe o que eles fazem para inibir mais ainda o apetite? Eles colocam gomas, tipo CMC, agar-agar, gelatina, de forma que quando você mistura na água ou no leite, sei lá o que tem que misturar, e toma, esse negócio expande no estômago e manda uma mensagem para o cérebro falando que você está saciada, que você não tem fome mais. Dessa forma, o seu organismo, ele começa a consumir toda a energia que tem nele, e aí começa a ter a perda de peso, para garantir a sua necessidade diária de calorias. Porém, chegou uma hora que o corpo da pessoa entra em colapso. Por quê? A alimentação não é só energia. A alimentação, ela tem vitamina, ela tem proteína, ela tem fibra, ela precisa de gordura, mesmo que seja da boa, para ela metabolizar hormônio. Né? E para metabolizar hormônios, para entrar no ciclo menstrual da mulher, para o homem conseguir produzir espermatozoides da forma correta. Então, tudo para pensar o que é uma pessoa fazer 6, 8 meses de tratamento com esse shape e depois vira só um espelho, já viu? A pessoa fica até amarelada. Ela não tem... A gente precisa, o sistema digestório, ele começa na boca e ele funciona inteiro. E a gente precisa do mastigar também, além de toda essa parte de nutrientes. Então, quando a gente toma algo líquido, né, que é assim, batido lá, a gente perde muito dessa função. Então, até a parte de absorção intestinal fica prejudicada. Por mais assim, nossa, podem falar, né? Ai, mas é um composto completo, tem todas as vitaminas e minerais. Não é, né, Vanessa? Não funciona assim, não. Não existe um shake completo que substitui... tem a mesma quantidade de fibra. Não, mas são fibras insolúveis. Não é a mesma fibra que eu estava querendo, que eu preciso numa refeição. Né? A parte de proteína e a vitamina B12.
Tem coisas que é insubstituível. Não tem nada que substitua uma alimentação. Até mesmo uma pessoa internada na UTI, em coma, ela faz uma nutrição parenteral. Sim. Entendeu? Com comida mesmo. É batidinha, misturadinha, mas é comida. Sabe? Se fosse fácil, para pensar, se fosse fácil desse jeito, você pegar um monte de pó de vitamina, misturar num sucão e dar para todo mundo, ia ficar muito mais barato, ia ficar muito mais fácil, ia acabar a fome do mundo, né? Quer dizer, não é... E tava tudo certo. E todo mundo mas perdia. Olha, e tava todo mundo muito magro por aí, né, Vanessa? Porque não acontece isso também, né? A pessoa perde 5 e ganha 10. De jeito nenhum. Agora, para pensar, essa semana eu fiz uma live com outro farmacêutico que ele era especialista em atendimento de balcão. E aí eu estava falando da necessidade da pessoa mastigar o alimento. Por quê? Quando a gente mastiga, a gente libera no nosso estômago o suco gástrico, que é o ácido clorídrico. E ele é fundamental para absorver vários nutrientes que já começam no estômago, que é desde daquela digestão mecânica que ocorre na boca até a digestão química que começa no estômago. E aí, se a gente não mastigar o alimento, eu não tenho essa liberação de suco gástrico suficiente, eu não consigo atingir o pH ideal para a absorção no duodeno. Então, eu preciso de mastigar com calma, porque aquele também engolir tudo assim, também não adianta nada. Né? Expande o estômago e não faz a ação necessária para a digestão. Isso que a Vanessa está falando, gente, é até um pulo do gato para perder peso, viu? Porque a gente tem que mastigar. Ai, tem que mastigar sei lá quantas vezes? Não, mas a gente tem que mastigar ao ponto de triturar o alimento, porque a hora que você está mastigando, você está mandando a mensagem lá para o seu cérebro que você está recebendo o alimento para ele poder liberar toda uma parte hormonal para que você tenha a saciedade. Sabe aquela coisa quando a gente está morrendo de fome, né? A gente está azul, está comendo até pedra, a gente vai lá e come tudo que tem pela frente e nem mastiga direito, engole, e você já está com a barriga assim, com o estômago super mega cheio, não aguenta mais nada, mas ainda está com a sensação de fome? Então, isso acontece porque você não mastigou direito ou você comeu rápido demais. E aí, o que aconteceu? Não deu tempo de fazer essa sinalização. E aí, seu corpo não entendeu que você recebeu o alimento. E demora aquele tempão para poder fazer toda a regulagem hormonal. Por isso que o mastigar, gente, é tão importante, tão importante. Não dá pra gente, como a Vanessa bem falou aí, sabe? Muito bacana, não dá pra gente ficar substituindo alimento por shake, ou alimento por cápsula, né? Por qualquer que seja, isso daí tudo é coadjuvante. A gente vai usar de forma adequada para poder ajudar com um objetivo específico. Nunca é por conta de jeito nenhum. Não, eu fui uma vez num congresso em São Paulo, super legal, foi acho que 2017 ou 2018, acho que foi 2018, e lá estava falando sobre que o intestino é o nosso segundo cérebro, e dessa forma, como que vários medicamentos, esse congresso foi só para farmacêutico, como que alguns medicamentos podem completamente desregular toda a flora intestinal e causar depressão, causar diabetes, causar até Alzheimer por causa de falta de possibilidade de absorção de nutrientes no intestino. Eu li um livro também chamado Protocolo de Nemetschek. Esse protocolo é um americano, um canadense, que ele escreveu a respeito do autismo, de crianças autistas. E ele chegou à conclusão que a criança, ela só desenvolve o autismo, ela só nasce autista e tal, porque ela para de absorver a vitamina E no intestino porque ela não tem uma flora adequada. E aí, no protocolo que ele estabelece, ele mesmo, não foi ele que produziu nem nada, mas aí um laboratório comprou essa ideia dele, começou a produzir sabe aquele... emulsão Scott? Um negócio igualzinho aquilo, tem de laranja, oleoso, mas é tipo aquilo. E a criança, ela consegue restabelecer a absorção de vitamina E para ajudar no cérebro, como é que faz para desenvolver fala, desenvolver coordenação motora fina, tudo isso, e a criança ela fica muito próximo do normal se for diagnosticado cedo. Então, assim, o que é o intestino hoje? O que é a alimentação perfeita hoje?
E a gente não dá valor, gente. Às vezes a gente tem o intestino preso, sabe? Tem a constipação. É assim, mas é normal, vou 2 vezes no banheiro, mas tá tudo certo na semana, né? Tá tudo bem. Não tá. Ele tem que funcionar todo dia, sem dificuldade, de uma forma tranquila, sem esforço. Isso é intestino normal. O primeiro protocolo, Vanessa, que eu coloco lá para os pacientes é quase 100%. É que eles entram muito em desbiose, né? Que é essa desregulagem aí, para vocês saberem, essa desregulagem do intestino, ele não está funcionando de forma adequada. Então, a maior parte deles eu entro com probiótico também, que daí vai ajudar nesse bom funcionamento do intestino para ele poder. Lembra que eu falei que começa na boca e vai até o final? Então, é realmente para o sistema digestório funcionar como um todo e melhorar a absorção de nutrientes. Então, é algo Isso. E quando a pessoa faz automedicação e vai lá e compra chá de sene para tomar para funcionar o intestino, ela entende que eu tenho que tomar chá de sene todo dia para fazer o meu intestino funcionar todo dia. Dessa forma, a pessoa desidrata, tem um desequilíbrio eletrolítico gravíssimo, acaba com a flora intestinal porque sai por arraste, né? Tipo, não é um peristaltismo adequado, sai por arraste, ela para de absorver completamente os nutrientes e, além de tudo, pode acontecer até parada cardíaca de tão desequilibrada eletroquimicamente falando quando a pessoa entra numa diarreia profunda. Olha, então, assim, é grave, é um chazinho. E é um chazinho, tá vendo? Como não é qualquer coisa que a gente pode tomar. O intestino, esse negócio da peristalse, é assim, a gente tem o intestino, que tem um negócio que chama as vilosidades, que são umas voltinhas assim, e ele faz uns movimentos peristálticos, que é pra gente poder evacuar. Isso é o normal. Aí, isso que a Vanessa está falando vai fazer o quê? Vai dar uma inflamação lá, e por isso que dá toda essa diarreia, dá toda essa... É assim, resolvi o problema de constipação? Resolveu nada, você arrumou outro problema, na verdade, muito mais sério até, não é? Que vai ter um problema muito maior. A Rosângela está perguntando qual que é a melhor fibra para o intestino. Não tem uma única fibra, Rosângela. Tem assim, tem um mix, na verdade. A gente faz o conjunto da alimentação com uma base boa de fibras solúveis e fibras insolúveis para que ele funcione de maneira adequada. A água é importantíssima para esse intestino funcionar. Então, vocês viram que eu tô com a garrafinha, né? O tempo inteiro aqui no biquinho. Porque se a gente não toma água, pode comer a fibra que for. Se você não tomar a quantidade de água adequada, não vai funcionar de maneira adequada. Um exemplo super didático que eu dou no que diz respeito à fibra e constipação, pensa aquelas buchas vegetal que dá na árvore, sabe? Você sabe, lá em Minas a gente usa ela que a mãe da gente esfregava a gente, né, Vanessa? Quando era pequena. Esfrega o joelho e o calcanhar para limpar direito. Então, essa bucha, ela é pura fibra, né? Pensa assim, você come mamão, ameixa, e não consegue ir no banheiro. Você tá bebendo água? Para pensar que essa fibra tá aglomerando todinha, tá formando essa bucha vegetal no seu intestino. Se não beber água, ela não consegue passar e puxar tudo que tá ali dentro. Então, sem água, vira uma bucha vegetal dentro do seu intestino. Tem que beber bastante água. Eu adoro indicar a ameixa, aquela aguinha de ameixa, de pôr a ameixa no copinho, deixar de um dia para o outro, tomar água, comer ameixa, mamãozinho todo dia, aveia, né? E bastante água. De aveia, principalmente, é super bacana para poder estar consumindo. Tem a biomassa de banana verde, que daí não é só pensando na fibra, mas ela vai ter um efeito interessante nessa parte prebiótica, então é bacana para essa manutenção do intestino. Então tem um monte de coisa. As frutas, legumes e verduras, que a gente coma principalmente com casca, com aproveitamento integral. Tem uma quantidade de fibras infinita não, né? Mas uma quantidade gigantesca, assim, que a gente consegue realmente suprir a necessidade que a gente tem por dia, que é em torno de 25 a 30 gramas por dia que a gente tem que consumir, mas não é um dia ou outro, é todo dia para poder funcionar bacana. Ó, a Valéria tá falando que toma água uma vez por dia, quando lembra, olha lá. Então, dica importante, pelo amor de Deus, garrafinha, deixa perto a garrafinha, vai no biquinho. Outra coisa que funciona, gente, como dica para água. Fez xixi, um copo de água. Fez xixi, um copo de água. Automaticamente você vai mais vezes ao banheiro e vai conseguir tomar mais água. É algo que funciona bastante também, viu? Água é fundamental, tem que beber bastante água sim. Quando a gente está em sede, significa que o nosso organismo já está mandando um sinal de desidratar. A sede é
primeiro sinal de desidratação. Então, a gente primeiro tem que beber água antes de sentir sede. A água é toda vez que a gente lembrar, não é toda vez que a gente sente sede, não. Aí, tá vendo? Ó, ela não lembra de tomar. Agora você vai lembrar toda vez, viu? Ó, vai lá e faz desse jeitinho. Deixa a garrafinha perto que funciona muito também. Vanessa, agradeço aí imensamente, viu? Por todas as informações que você passou aqui. Tanta coisa bacana, viu? Da parte dos fitoterápicos, da automedicação. Eu falei para você no tempo que ia fazer, nossa, há muito tempo, acontece demais, muita gente pergunta e acha que é bobeira, ou acha que é. Mas olha isso, a prevenção foi da vizinha, ou da amiga que perdeu sei lá quanto de peso, tá tomando só isso aqui, mas não tem problema, que é natural, eu comecei a tomar. E foi muito bacana que você está colocando aqui, para todo mundo, né, para poder ver que não é, vocês viram os riscos aí, né, gente, os riscos da automedicação, os riscos de sair tomando qualquer coisa, então você realmente tem que estar tomando com muita segurança. Vanessa, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, você é uma fofa, você sabe que eu amo pegar receita sua, principalmente pela confiança que eu tenho em você, então eu sei muito bem o que você está fazendo, e agradeço de coração eu poder brincar e falar isso junto com você, porque é um excelente profissional, e aí dá muito mais credibilidade no que a gente fala. E sempre que você precisar falar, tudo que você quiser, você me chama. Ai, nossa, mas vai ser um prazer mesmo. Muito obrigada mesmo. Você que eu adoro. A Vanessa, gente, eu falei pra vocês que é daquelas pessoas do bem, assim, aquelas pessoas que a gente solta coraçõezinhos. A gente se conhece há muitos anos já, né, Vanessa? Nossa, desde Verdade. a época que era Vitaia, farmácia, Era lá. mais ou menos, tem 8 para 9 anos já que a gente se conhece. Faz tempo. E assim, a Vanessa é super competente, gente, com tudo que ela faz, mega profissional. Por isso que eu trouxe ela aqui hoje para poder conversar com a gente. Vanessa, obrigada, muito obrigada, sinta-se abraçada aí. Gente, muito obrigada pelas perguntas, pela participação aí de todos vocês, viu? Ó, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê. Beijo. Tchau, todo mundo lava a mão. É, isso aí. Tchau, tchau. Tchau.